estamos aqui para mais um encontro do Papoterapia com as pessoas que aqui estão presentes, que se inscreveram para esse encontro, mas também com a nossa convidada especial, Mari Branquinho, a Psi Branquinho, que fala muito bem sobre o tema de luto, que é o tema que nós vamos falar hoje. Então, o tema de hoje é luto, é preciso atravessá-lo. Então, não foi por acaso que a gente escolheu essa palavra, né, de travessia, que é algo relacionado à ação. Então, hoje o bate-papo é sobre esse tema que é tão delicado, né? A gente fala tão pouco sobre esses momentos, e a ideia é que a gente possa ter esse bate-papo aqui. Então, queria começar dando as boas-vindas para a Mari, agradecer por ela ter aceitado esse convite, e queria que você pudesse falar um pouco mais do seu trabalho, já para as pessoas te conhecerem, Mari. Bom, boa noite. Primeiro quero agradecer novamente aí pelo convite. Eu gosto muito desses espaços, né, em que a gente pode falar mais sobre o luto de uma forma mais aberta, porque a gente sabe que ainda é um tema que as pessoas, né, já batem na madeira, tenta, né, aquela ideia, né, de que se a gente não falar sobre, né, não vai acontecer com a gente, fica tentando, né, fazer essa barganha aí com a morte, enquanto o melhor é a gente poder falar sobre isso, né. Bom, então, eu sou psicóloga e atualmente eu trabalho exclusivamente atendendo pessoas que estão vivenciando o processo de luto. Então, esse é o meu foco, né, minha especialidade. Tem o trabalho que eu faço no Instagram também, né, no Psi Branquinho, em que eu faço um trabalho ali de psicoeducação, que é a gente poder, então, falar sobre a morte, sobre o luto, de uma forma mais acessível para as pessoas, né, então trazer aí muito desconstruir, né, muito dos tabus, dos mitos que a gente vê em relação a isso, de fato, poder falar também mais abertamente, né, entender o que é esperado, o que não é, então eu acho que isso também é bem interessante, assim. Muito legal. É um trabalho lindíssimo no Instagram, foi assim até que eu cheguei até a Mari, e nessa psicoeducação, né? É muito difícil falar sobre educação em relação à luta, em relação, como você falou, à morte. Eu costumo dizer para as pessoas que eu convivo, para pacientes, que tem só duas coisas que a gente tem certeza na vida, que a gente vai errar Uhum. e sobre a morte, né? Então, acho que é realmente, como você falou, é uma das certezas que a gente já nasce sabendo, mas que a gente evita falar praticamente a vida toda. Eu acabei não me apresentando, mas pode ter pessoas que estão ouvindo aí pela primeira vez. Meu nome é Luiz Lulu, também sou psicólogo. Meu atendimento é focado em relacionamento, sexualidade e masculinidade, e sou idealizador desse projeto da Rede Terapêutica, que a gente traz outros profissionais para ter esse espaço de troca, né? Então, uma coisa que você falou logo no começo, que me gerou aqui uma dúvida, você falou que hoje você atende pessoas que estão passando exclusivamente por esse processo, né? E que eu acho que é uma dúvida que muitas pessoas têm. O luto tem tempo? Esse atendimento, junto com esse luto, tem um tempo? Então, não tem um tempo padrão, né, que vai servir para todas as pessoas. Cada pessoa ali no atendimento também vai ter um tempo, né, porque vai lidar com o luto de uma forma diferente, vai estar engajado também na terapia de uma forma diferente, então, não, é bem variável, assim. E claro, né, eu falo que é exclusivamente sobre luto, porque as pessoas, elas chegam com essa demanda, né, mas não necessariamente a gente vai trabalhar só o luto, né, porque eu falo que o luto faz parte da vida, né, o luto vai afetar todas as áreas da vida. Então, outras questões são trabalhadas, às vezes até quando o luto é mais elaborado, né, integrado na vida, depois as pessoas querem trabalhar outras questões que vão surgindo, então isso pode acontecer também. Tem pacientes que estão comigo há anos, aí hoje em dia a gente fala de outras coisas. Claro que uma vez ou outra ressurge, né, a gente revisita o tema do luto, mas o foco já não é mais esse, né? Então, isso é possível também. Legal. E luto, para mim, ela é uma palavra quase que ambígua, assim, porque ao mesmo tempo que ela parece universal, tipo, a luta, todo mundo sabe o que é luto, mas ela também é muito individual, né? Porque para cada um tem um significado, né, do que é luto. Para quem está aqui, o que significa luto para vocês, até para a gente entender as diferenças?
Quem quiser falar, quem quiser escrever. Boa noite, posso começar? Fica à vontade. Estão me ouvindo bem? Bom, Mari, eu, primeiramente, pô, prazerzão te conhecer, ter esse espaço aqui, acho que é pra gente falar de um processo bem doloroso. O luto bom, acho que é um pouco complicado de falar, definir numa coisa só, mas eu acho que o luto, ele é o nosso companheiro diário, assim, depois que você passa por ele, assim, porque ele existem altos e baixos, existem momentos de felicidade, onde você lembra da pessoa que te fez passar por esse luto, mas também você, mesmo nos momentos de felicidade, você sabe que ele tá ali, assim. Então eu entendo que o luto ele é muito algo constante, que vai estar perto, horas vai estar um pouco mais longe, mas ele vai estar sempre ali, sabe? E o meu padrinho, ele costumava ter uma definição do luto, ele falava que o luto ele vai ocupar um tamanho na sua vida e você precisa aumentar a sua vida para que o luto proporcionalmente fique menor. Então ele falava, ele tinha muito isso, assim, então depois que a mãe dele faleceu, então ele falava, cara, eu tô viajando muito, eu tô conhecendo outras pessoas, tô conhecendo coisas novas, porque o luto na minha vida ele já ocupou um espaço. Então, na cabeça dele, se ele aumentasse a vida dele, teoricamente, o luto dele ia se tornar proporcionalmente menor ao que representa na vida dele, assim. Eu acho que é uma abordagem, mas eu fico com o fato dele estar sempre ali. Para mim, às vezes tem momento que eu estou muito feliz. Eu já conheci o seu trabalho, Mari. Então, para antecipar, eu cheguei até você num momento muito difícil que eu perdi o meu irmão ano passado. O meu irmão pouco mais velho que eu, só, enfim, numa situação ruim, que o Anjinho, que o Lulu, que né, a gente chama de Lulu aqui, ele conhecia, o Tom aqui também conhecia. Foi um luto meio que coletivo. No momento do velório ali, meu irmão, nós somos, né, um grupo de amigos muito grande, só que depois que passou esse momento eu me vi muito sozinho, porque por mais que todos eles perderam um amigo, eu fui o único cara que perdeu o irmão, sabe? Então, o luto ele me atravessou nesse lugar, assim, de num primeiro momento ser muito coletivo, de pessoas me procurarem, aquela coisa toda. Só que eu olhava para essas pessoas, todo mundo falava das homenagens que o meu irmão recebeu, e eu falava para todo mundo, cara, é muito legal as homenagens que o meu irmão recebeu, só que o único cara que perdeu, só que vocês estão voltando para casa e abraçando o irmão de vocês, eu vou voltar para casa e lidar com a minha mãe chorando, assim. Então, o luto ele vem nesse lugar para mim, que ele me atravessou em todos os momentos da minha vida, e nos momentos felizes e nos momentos tristes, assim. Então, desculpa me alongar, que eu acho que esse é um tema que não é muito fácil de ser resumido, mas eu vejo o luto em todos os lugares, e não que isso seja necessariamente ruim, mas ele tá sempre ali, eu vejo ele assim, sabe? Obrigado por compartilhar, Gui. Tivemos uma definição aqui também, que é uma saudade que não passa. Miriam, quer complementar com algo? O luto, para mim, faz parte da vida. Você fala de luto, você está falando de vida, a mesma coisa para mim. Eu já perdi 3 filhos, e a Mariane foi uma luz na minha vida também. Mari? E eu penso assim, o luto existe, a dor existe, e estão dentro de mim. Eu não posso comparar com a dor de ninguém, e não quero que comparem com a minha. Como estão dentro de mim, tanto a dor quanto o luto, a dor da perda e o luto, eu sou maior. Eu sou maior porque eles estão dentro de mim. Então, onde eu for, eu vou carregar isso comigo para sempre. Para sempre, onde eu for, não importa o lugar que eu esteja. Mas, como ele faz parte de mim, ele está dentro de mim, eu o aceito. Então, o luto, para mim, é a continuação de mim mesma. Eu me conheço porque eu também vivo esse luto. É isso. Obrigado por compartilhar. Ed, quer falar? Oi, Lulu. Oi, gente. Eu vejo o luto
um pouco mais diferente aqui. Eu sou espírita kardecista há uns 30 anos. E eu acredito muito na reencarnação. Então, de certa forma, isso para mim me conforta. Que para mim, não entrando muito na questão espiritual, mas para mim esse conforto do luto, para mim é muito mais saudável. Porque para mim não termina aqui. Então isso para mim fica muito mais tranquilo. Tanto que eu trabalho na casa espírita há muitos anos e a gente dialoga com espíritos e tudo, mas então muito mais confortável o luto. Eu tenho mais facilidade com o luto. Eu não tenho tanta dificuldade, não, com o luto. Para mim é mais tranquilo. Porque eu acredito que não termina aqui. É isso. Tem uma ancoragem na espiritualidade, é isso? Exato. A gente vê 4 perspectivas totalmente diferentes, né, Mari? Você ia falar, desculpa. Sim, eu acho que são diferentes, mas tem acho que um ponto que acaba abarcando tudo é quando eles falam, né, do luto estar presente, né, o tempo todo na vida, né, então de fazer parte. E eu acho essa visão, assim, muito interessante, porque a gente percebe que ainda hoje na nossa sociedade a gente tem o luto como algo a ser superado, né, como algo a ser combatido, né? Então a gente tem que superar, tem que passar por isso logo, né, tem que atravessar esse momento, deixar isso para trás, né, virar a página, seguir a vida, né, enquanto isso é impossível, né, só quem passou, né, teve uma perda aí importante, né, significativa de fato, né, de alguém que amava, vai ver que isso não passa assim, né? Não é uma coisa tão simples. Isso vai ser companheiro mesmo, né? Às vezes, em momentos de forma mais intensa, outros momentos não tanto, mas que pode ser revisitado, né? Com o passar do tempo. Então, e outra coisa, né? Que, por exemplo, que o Guilherme comentou ali, né? Que é algo que afeta todas as áreas da vida, né? E de fato é isso, né? Não tem apenas um momento ali que você vai sentir aquele luto. Né, o luto ele vai afetar a tua vida social, vai afetar a tua vida espiritual, como o Antônio colocou ali, vai afetar questão física, questão emocional, então tudo acaba sendo afetado. E eu acho que aí a ideia é conseguir aprender a conviver com o luto. Né? Então, não a gente esquecer, mas conseguir integrar o luto, né, como parte da vida. Né? A pessoa que eu era antes não existe mais, né? Eu sou uma pessoa agora que convive, então, com essa perda, com essas mudanças que a perda trouxe, né? Porque eu acho que é isso também, falar de luto é falar de mudanças. Sim, sim. Até utilizam a palavra luto não só para morte de pessoas, né? Mas fim de relacionamento, enfim. Sim. Não sei o quanto isso também chega no seu consultório nesses momentos, ou quanto isso é um esvaziamento da palavra, ou de fato é isso, né? Porque às vezes acho que quando eu converso com alguém que teve uma perda, eu falo, eu tô em luto porque, sei lá, terminei meu casamento, ou perdi meu trabalho. Parece quase como uma ofensa para a pessoa que perdeu uma pessoa, sabe? Tipo, você não tá em luto. Você só terminou seu relacionamento, você só perdeu o trabalho, você só... Mas quando você traz essa perspectiva da mudança, tem esse lugar, né? De uma mudança muito drástica, né? Normalmente vem desse lugar drástico, né? Exatamente. Até se a gente for ver, né, numa definição assim mais teórica do luto, é quando há então um rompimento de algum vínculo, né, de algo que era significativo para aquela pessoa, né? Então pode sim ser uma pessoa, mas também pode ser, né, uma relação, um término de uma amizade, de um relacionamento, né, a perda de um emprego, a descoberta de uma doença, né, mudança de cidade, os pais ali quando os filhos saem de casa, né, aquele ninho vazio, enfim, tem muitas situações que podem sim trazer um processo de luto. Mas isso que você falou acontece muito mesmo, né? A pessoa que está enlutada, eu costumo dizer, né, principalmente nesse período inicial do luto, ela está em carne viva. Então, tudo que encosta dói. Então, claro que, né, se ela vê alguém comparando a dor dela ali, vai gerar um incômodo, um desconforto, e eu vejo que realmente às vezes não é bem aceito, né? Até quando eu faço algumas postagens, né, sobre isso, trazendo outros tipos de luto, que a gente tem até um nome para isso, né, que é o luto não reconhecido,
né? Então, quando as pessoas, né, a sociedade não valida, não entende como um luto, e geralmente tem um comentário ou outro falando assim, mas nem se compara com o que é perder o filho, com o que é perder o marido, enfim. Mas, né, a gente não está aqui, eu sempre gosto de falar que ninguém está aqui para disputar quem sofre mais, né? A gente está aqui para levantar aí que muitas situações, sim, pode gerar um processo de luto e como que a gente pode fazer para lidar da melhor forma possível. Sim, sim. Interessante, eu não sabia que existia uma nomenclatura, né, a questão do luto não, como que é? Luto Luto não reconhecido. não reconhecido. Isso também é... Porque da minha perspectiva, eu entendo, e aí quando eu trabalho, a maior parte das pessoas que chegam aqui, né, na clínica é por relacionamento, seja porque acabou de terminar, ou porque está passando por alguma dificuldade e tal. E aí parece que essa questão da mudança já está integrada, já sabe que vai conviver com isso, né? Acho que não sei se você sente essa diferença dos atendimentos que você tem, porque normalmente quando tem essa interrupção de um relacionamento, pode ser abrupto, mas você sente ali, né? O que o relacionamento não tá legal, dá indícios, tem. E aí, meio que o movimento é algo autorizado, talvez, pela sociedade, né? Esse movimento. Então, você terminou, você findou um relacionamento, tem o sofrimento, mas tem o movimento, né? As coisas. E quando uma pessoa se vai, fica realmente, parece um vazio diferente, né? Não sei se é isso. O que eu vejo, sim, mas acho que também tem muito a questão, por exemplo, da impotência, né? Pelo menos as pessoas que não gostam, né, de ter esse tipo de comparação, fala isso, né? Tá, você terminou, mas a pessoa tá ali. Se você quiser acessar ela, você consegue. Você tem algo que você pode fazer em relação a isso. Agora, a morte, não, né? Não tem o que você possa fazer, né? Não tem como você voltar atrás, não tem 5 minutinhos que você pode ter de volta ali com a pessoa. Então, eu acho que nesse sentido, né, que as pessoas acabam tendo essa, né, como se tivesse uma intensidade maior quando a gente está falando de morte. Uhum. E essa questão mais ativa, né, até o título, né, é preciso atravessá-lo. Será que é preciso mesmo? Será que atravessar é a melhor palavra, né? Porque atravessar dá uma ideia realmente de ação, né? O passar acho que é mais realmente passivo. Agora, o atravessar, eu preciso caminhar, enfim. É necessário ação? Total. Eu acho que é uma coisa que eu gosto de falar bastante, que o luto é um processo ativo mesmo, né? Precisa que a pessoa faça os enfrentamentos, né, para conseguir vivenciar da melhor forma, porque eu acho que isso acaba sendo, né, o contrário do que as pessoas pensam, por exemplo, em relação ao tempo, né, de jogar tudo na conta do tempo, né? Então, mas o tempo cura tudo, né, tem que esperar não sei quanto tempo, deu um ano, nossa, mas já deu um ano, você ainda está assim, né, a gente faz muito essa relação do luto e do tempo, né, tanto que foi a primeira pergunta que você me fez ali, é algo que, inevitavelmente, as pessoas vão pensar no tempo, e aí eu gosto muito de focar aqui, tá, mas o protagonista disso tudo é a pessoa enlutada, é ela que vai, né, ter que fazer uns movimentos ali, enfrentar situações, desafios, para conseguir se adaptar a essa nova realidade. Né? Eu gosto até de dar o exemplo, né? Se a gente tiver 2 pessoas, né, que perderam ali alguém importante, uma pessoa, ela passa ali por um ano fechada num quarto escuro, né, trancada ali, e a outra pessoa está um ano, mas continua a vida dela. Não que não está sofrendo, está chorando, está esperneando, está com todas as dificuldades também. Só que ela continua indo para o trabalho, ela continua, né, tendo ali relações sociais, continua se cuidando, continua fazendo coisas. Qual que é a diferença, né? Será que a que ficou no quarto, ela vai, né, passou um ano da mesma forma, vai lidar, né, vai ter elaborado aí esse luto da mesma forma que a outra? Né? Dificilmente não, né? Porque a pessoa que ficou fechada ali, ela não teve contato, não teve experiências, né? Que é também o que o Guilherme trouxe ali, que eu achei interessante, né? Essa questão, né, de expandindo a vida fora. É isso, quanto mais situações você se coloca, você enfrenta, você conhece gente, você escuta outras perspectivas, né? Você vai, então, contribuindo para ir reorganizando o seu novo mundo. Né? Porque é isso, aquele mundo que a gente tinha não existe mais, a gente precisa construir um novo, e para construir um novo, a gente precisa
tá, né, enfrentando, estimulando, né, vivendo outras situações. E muito, muito interessante isso que você falou, né, da saída, de trocar e tal, porque eu acho que tem uma questão das primeiras vezes, né, que é quase que como você falou no começo, né, você renasce, Uhum, porque vai ter o primeiro Natal, vai ter o primeiro aniversário, vai ter o primeiro lugar que você frequentava, né, a pessoa não vai mais estar lá, vai ter a primeira vez que você vai ouvir aquela música que são muitas primeiras vezes, né, que parece que você está, como você falou, né, renascendo, mas com uma memória, e talvez se você fica, como você falou, no quarto, você não vai ter essas primeiras vezes, né, você vai estar ali protegido, bem entre aspas, mas em algum momento você vai precisar sair, né. exatamente, você vai ficar, né, ruminando ali, ficando ali naquela perda, mas você não vai estar restaurando, não vai estar trazendo uma coisa diferente, construindo uma nova memória, né, eu acho que isso que acaba sendo importante. Né? E quando a gente fala de luto, é importante também pensar sempre nesses dois polos, né? O polo da perda e o polo da restauração da vida, né? Dessa continuidade da vida. O que também é difícil, porque as pessoas geralmente falam luto e já pensa direto na tristeza, né? Que é só sentimento ruim, enquanto é importante que a pessoa também esteja se organizando para construir essa nova vida. Né? Então, essa oscilação entre a perda e a vida, ela é importante num processo de luto saudável, vamos colocar assim. Que a Miriam trouxe, né, da vida e luto, né. Exatamente. Uhum. Você trouxe o luto saudável, é possível ter, então, um luto saudável em um luto tóxico? Não sei se é assim a palavra, mas um luto... Um luto, assim, já teve um tempo atrás que tinha essa ideia do luto patológico, né? Hoje em dia a gente não Luto usa mais, patológico? Uhum. hoje em dia não se utiliza mais esse termo, justamente por saber que o luto ele não é uma doença, né? É um processo natural que vai acontecer, né, quando se tem uma perda significativa. Mas pode ter um luto complicado, né? Ou até no DSM temos aí o transtorno de luto prolongado também. Né, que daí isso também gera várias controvérsias, tem gente que é a favor, tem gente que é contra, acho que melhor nem entrar nessa questão aqui, Tá. mas o importante é saber, que nem eu estava falando, isso eu acho que já é um bom parâmetro, né, então, ter esses dois polos. Então, o que seria o polo da perda? Então, a pessoa, ela vai lembrar da pessoa que morreu, né, ou da outra situação que está vivenciando ali da perda, vai chorar, vai se questionar de novo, vai querer ver foto, vai querer mexer nos pertences, enfim, aquela perda ela vai estar ali e você vai querer entrar em contato com aquilo de alguma forma. Mas tem momentos que você não quer ficar falando da perda, que você quer se distrair, que você quer pensar em outra coisa, que você quer sair com as pessoas e não tocar no assunto, que você quer trabalhar, que você tem, né, uma família ali que precisa de você também, ou seja, você tem a vida que está te chamando ali fora. Né? Então, essa oscilação que eu falei que é importante. E isso acontece várias vezes no mesmo dia, tá? Então, no mesmo dia a pessoa, ela tá ali indo trabalhar e tá chorando, tá escorrendo lágrima ali, mas ela chega no trabalho, ela tem que trabalhar, vai fazer ali, mas aí ela escuta uma música que lembra a mãe que faleceu e aí ela vai no banheiro dar uma choradinha. Mas aí depois ela já volta, porque daí ela tem que ir trabalhar e já buscar a criança na escola, enfim, entende? A vida não tá parando, ela tá vivendo, mas ela tá vivendo o luto dela, porque ela tá lembrando, ela tá chorando, ela tá entrando em contato com tudo isso. O que acaba sendo o problema aí? Que a gente tem que ligar o alerta. Quando não há essa oscilação, quando a pessoa ela tá só na perda, então, de novo, vamos pensar na pessoa lá no quarto escuro de novo, que não sai, que não faz nada, que parou com os compromissos que tinha, né, que não segue mais uma rotina, então, que vive só aquela perda. Ou também aquela pessoa que age como se a perda não tivesse acontecido, que é a pessoa que vive, então, centrada na vida, que tenta viver uma vida que não tem mais, né? Então, viver como se nada tivesse acontecido, aquelas pessoas que fingem que, mas na verdade ele não contam histórias para si mesmas, né? Ele não morreu, ele está no hospital ainda, está viajando, não quer ver foto, não quer falar. Então, quando alguém fala no nome, não quer entrar em contato de jeito nenhum, entende? Então, vive uma mentira. E isso também acaba sendo preocupante a longo prazo. Perfeito.
você pensa, quando você, primeiro eu vou falar o que eu pensei, a gente, vamos aprofundar em cima disso. Quem está aqui também, por favor, gente, vai interrompendo, vamos trocando. Quando você falou sobre isso, eu pensei muito no tempo, novamente, eu pensei muito em recortes sociais. Uhum. Então, de pessoas que têm mais tempo para sentir, e a pessoa que, como você falou, a vida não parou e não é uma vida fácil, é uma vida, né, que às vezes o luto ainda sobrecarregou aquela pessoa, né? E eu fiz muito link porque uma vez eu estava comendo no lugar e aí estava conversando com uma pessoa, a gente estava falando de burnout e uma outra pessoa falou, o que é isso? Putz, não tenho tempo para sentir isso, não. Eu acordo 6 horas, pego o ônibus, venho aqui, atendo as pessoas, volto, tem minha mãe, tipo, não tenho tempo para sentir isso que vocês estão falando aí, esse nome bonito aí que vocês estão falando. E aí, quando você estava falando, me veio essa memória, assim, sabe? De pessoas, se esse recorte social também interfere na forma com que a pessoa vai vivenciar ou não, ou vai ter a possibilidade de vivenciar ou não de forma saudável esse luto, sabe? Sim, sim, pode ser. Na verdade, tem muita coisa que influencia, né, num processo de luto, por isso que não tem como a gente padronizar, né? Cada pessoa vai ter o seu jeito de enfrentar e tal, porque vai ter essa interferência, então, do contexto, né? Vai ter interferência, por exemplo, da forma que aquela pessoa mesmo, de recursos que ela tem, né, de enfrentamento para lidar com uma situação difícil, com sofrimento, né? Tem pessoas que conseguem lidar melhor, né, com os desafios da vida. Tem pessoas que nisso se afundam, não conseguem, né? Então, tem pessoas que já têm um histórico ali de transtornos psiquiátricos, né? Às vezes já tinha uma depressão lá atrás, uma ansiedade, então coisas que podem vir à tona de novo com o processo de luto. Questão muito importante também, rede de apoio, né? Quando você tem uma rede de apoio, fica mais fácil você passar pelo luto do que uma pessoa que não tem com quem falar, não tem com quem contar, não tem quem vai ajudar quando ela precisa de alguma coisa, né? Então, tudo isso é levado em consideração, né? Quando a gente vai avaliar, então, como que essa pessoa está passando pelo luto. Então, de novo, entra o tempo, tá? A gente pode olhar e falar assim, nossa, mas essa pessoa ainda está no processo de luto, a gente vai ver, ela não tem estrutura nenhuma, né? Não tem nem algo ali que ampare para ela passar por aquele momento de uma forma mais possível. E na ausência de... Isso a gente vê bastante, né? Quando a gente está falando de limites, eu vou puxar para as coisas que eu pesquiso mais, que eu me aprofundo mais, né? De relacionamento e tal. Pessoas que têm, que a gente chama dos limites mais frouxos, no sentido de não teve, às vezes, uma família tão estruturada, não teve... E aí a religião se torna um pilar, eu vou pegar muito o que o Ed trouxe, né? Dentro do luto, isso também funciona como um pilar, ou a pessoa não tem muita rede de apoio, ou é o pilar que vai estruturar, a partir dali ela vai conseguir reconstruir a sua caminhada. Total. Essa questão da espiritualidade é algo que vai aparecer né, na pessoa enlutada de alguma forma. Então, seja porque antes ela já tinha, né, uma religião, e essa religião realmente continua trazendo esse conforto, essa sustentação, essa esperança, como também pode ser que ela passe a questionar aquilo que ela acreditava. Às vezes porque o milagre que ela pediu não aconteceu, ou às vezes uma revolta mesmo com Deus, com a religião. Então, e de procurar, né, uma coisa que eu vejo muito, ser muito comum também, as pessoas que às vezes têm outra religião, principalmente, né, católica, evangélica, né, as mais tradicionais, mas que nesse momento vão procurar o espiritismo, por achar que talvez possa dar alguma resposta, né, alguma busca de sentido ali, e que talvez faça sentido naquele momento, mas aí depois de um tempo ela já volta para a religião que tinha, ou às vezes acaba mudando mesmo, né, e se encontrando mais no espiritismo. O fato é que vão surgir questionamentos, né, porque é algo que a gente não consegue explicar, né, ninguém vai explicar exatamente por que a morte aconteceu, da forma que aconteceu, e as pessoas, elas querem encontrar respostas, né, nesse momento. Então, elas vão atrás, né, daquilo que pode trazer um pouco mais de conforto. Então, já vi também casos, né, de pessoas que não acreditavam em nada, eram completamente céticas, e diante da morte também começar a buscar, começar a encontrar mais um pouco de espiritualidade, enfim.
Davi, Gui? É, eu me encontrei exatamente nesse lugar, assim, Mari. Eu era um cara super, super, super católico, assim. Eu dava aula de catequese, por exemplo. Fui coroinha, por minha vida inteira. Fui acólito. O pessoal apostava que eu ia virar padre, sabe? E, e eu lembro que no processo do falecimento do meu irmão, digamos assim, meu irmão ele teve uma parada cardíaca e ele ficou mais ou menos 40 minutos sendo reanimado. O pessoal tentando aquela coisa toda. E, cara, durante esses 40 minutos eu fiz todas as promessas possíveis e imagináveis, que eu ficava andando assim na frente do hospital que a gente estava, enfim. E a sensação de ter sido largado por algo que eu acreditei muito durante tanto tempo, que eu passei para as outras pessoas, foi muito forte em mim. Foi muito forte. E eu tenho dificuldade de hoje, dificuldade não, hoje eu perdi totalmente a minha fé em tudo que eu não consigo ver, assim, sabe? Então eu tinha muita dificuldade para entender que por que Deus não agiu se ele podia. Então, como era muito difícil para mim, eu preferi muito me apegar, cara, a veia do meu irmão, do coração do meu irmão estava entupida, ele teve um quadro médico e clínico e veio a falecer. Ponto, assim, para mim é muito mais fácil e eu me sinto muito mais confortável de ter essa versão para mim e ficar abraçado com ela, assim, sabe? E eu lembro que, sei lá, 3 dias depois que meu irmão faleceu, minha mãe morava comigo e minha mãe também é uma pessoa super católica, como você deve imaginar, dado que o meu histórico. E minha mãe me falou, ela falou, Gui, eu queria que você me... Era uma terça-feira à tarde, assim, a gente estava em casa, meu irmão faleceu no sábado, e ela falou, cara, eu queria ir à igreja, porque eu quero saber por que Deus me abandonou. Deus me abandonou e eu quero a igreja porque que eu quero entender por que Deus levou meu filho e eu tô nessa, assim. Então, isso que você falou, cara, eu me vejo uma pessoa muito diferente do que eu era antes de 11 de fevereiro e, e faz muito parte dessa mudança. Você falou que, cara, a luta é mudança e é muito. É uma questão ativa e é muito, porque no começo eu só queria ficar dentro de casa, não queria fazer mais nada, mas eu percebi que isso ia me fazer muito mal. Então, e lidar com essas mudanças internamente é muito complicado também, né? Então, isso que você falou, eu me encontro exatamente nesse lugar de questionar tudo o que eu acreditei em 34 anos de vida, assim, sabe? Então, é muito duro e muito ruim também, mas necessário. Para mim, para eu lidar disso de maneira mais fácil, de maneira mais prática, foi muito necessário que eu me desapegasse de coisas que eu não consigo ver, senão eu ia ficar maluco achando que meu irmão poderia ter sido salvo por algo que eu não consigo ver, eu não consigo explicar, e eu não consigo pegar, sabe? Então, eu me vejo nesse lugar, assim. E essas mudanças, Gui, você sente que isso foi para outras áreas da vida, que não só a fé, de ser uma pessoa mais, talvez, pragmática, Não, eu porque, posso dizer. cara, em todas as outras áreas da minha vida eu sempre fui muito assim, né? Na minha vida profissional, na minha vida pessoal, é que essa questão da fé me pegou num lugar muito, muito, muito duro, assim, sabe? Que eu tive. A perda do meu pai foi 1 ano e 10 meses antes do meu irmão falecer. Então, tive meu pai falecendo, 1 ano e 10 meses depois do meu irmão falecendo. Então, foram perdas muito atropeladas, e assim, exatamente do mesmo jeito, com uma parada cardíaca, do nada, em questão de horas, os dois que estavam aqui não estavam mais. Então, eu vejo que mudou só nessa, assim, basicamente nessa questão da crença, assim, eu posso falar. Porque nas outras áreas eu geralmente sou um pouco assim, sabe? Então, essa questão da crença me pegou muito, assim. Assim como tem a religião que pode ser o pilar, né, para a reconstrução, acho que ela também pode ruir para outras pessoas esse pilar, e outros acho que vão se construindo, né, Eu através vejo disso. que a minha mãe, por exemplo, ela teve esse momento, poucas vezes falei sobre isso com ela, talvez de questionamento, mas minha mãe voltou a ser uma pessoa muito que frequenta muito a igreja. Então, minha mãe está indo mais à missa. Então, acho que teve aquele momento ali de de dúvida, talvez, não sei, mas muito pelo desespero, porque, como a Mariane falou, cara, desesperador mesmo.
desesperador, então meio que você busca soluções e tal, e busca explicações, mas minha mãe também se apegou muito a Deus e para colocar essa dor e canalizar isso de alguma maneira, sabe? Sim. Você quer falar alguma coisa, Mari? Acho que é bem isso mesmo que o Guilherme falou, de ir encontrando formas, recursos, né, de enfrentamento. Né? Então, para alguns pode ser que a religião seja, a espiritualidade seja, mas para outras pessoas, não. Né? Vai ter que encontrar daí alguma outra coisa que dê essa sustentação. O que eu achei curioso é que ele falou, para mim é mais fácil o ceticismo, porque eu não vou ficar abraçado com uma ideia que, né, então é um caminho que faz sentido, né, tipo, é isso, tipo, eu vou por aqui porque vou... E a gente fica escolhendo as nossas lutas, né, na real. Então, você sabe que você tem uma dor enorme e na sua cabeça, o meu cérebro pelo menos funciona assim, cara, qual que é o meu caminho mais fácil para eu passar por isso? Sabe? Cara, o caminho mais fácil é eu entender que o meu irmão tinha uma condição clínica e médica que levou ele ao falecimento. Não é que, porra, Deus quis, meu irmão cumpriu a missão dele. Entendo, porra, zero julgamentos em quem acredita, porque eu passei minha vida inteira acreditando nisso, mas eu tenho muita dificuldade de lidar com a morte porque alguém quis, e esse alguém que quis poderia fazer algo, sabe? Eu prefiro pegar o papel e ver que o médico colocou lá que meu irmão teve uma causa da morte, sabe? Então, a batalha ficou mais fácil para mim assim. Uhum. E aí a gente volta à questão do particular, dessa trouxe por causa da sua mãe, enfim. Nesse lugar, assim, do luto, Mari, você vê alguma diferença de padrões pelo tempo que você trabalha com isso, relacionado a gênero, de como a mulher sente, como o homem sente, até por essas dificuldades do homem lidar com a parte emocional, você sente, tem algum padrão que você identifica ali? Eu sei que é muito individual de cada um, mas quando a gente fala de gênero de uma forma mais abrangente, tem padrões que você identifica nisso? Tem. Com certeza. Já começa, né, um exemplo do tanto de pessoas que, né, quando vão buscar terapia. Hoje em dia, por exemplo, minha clínica é 70% mulher, 30% homem. Então, eu acho que o homem já tem essa dificuldade também de buscar ajuda, ainda mais uma psicoterapia específica para o luto. Mas claro que a gente tem daí essa questão do social, né, da nossa cultura, que não valoriza, né, essa questão emocional nos homens, né? Então, desde criança, né, o homem não chora, engole o choro, o homem tem que ser forte, né, tem que dar conta. Então, não tem esse espaço, né, tão aberto ali para um homem sofrer, enquanto para a mulher já é mais aceitável, né? As pessoas compreendem mais que elas vão chorar, que vão ficar mais sensíveis, né? Então, isso dá para ver muito em casos, por exemplo, de pais, né, que perderam os filhos, né, chega a ser, às vezes, até um conflito entre o casal, né, por muitas vezes não entenderem a forma de sofrimento um do outro, né, então a mulher, por ver o marido ali, né, não chorando, não expondo, não querendo falar, achar que está sofrendo menos, que não, né, que ela está sozinha naquela dor, enquanto às vezes o marido pode estar fazendo, né, não vou generalizar, mas pode ser que esteja fazendo isso para poupar, né, para não gerar mais sofrimento para ela, por ver que ela já não está bem, e acaba, então, chorando escondido, chora no banho, né, então faz aquelas coisas não para partilhar ali aquele sofrimento, mas mais para esconder mesmo, né, então, com certeza tem essa diferença, né, dos lutos aí. E mesmo aqueles que procuram, você sente que lida de forma diferente, tem algum padrão que lida de forma diferente, que tem mais dificuldade de conectar, mesmo procurando a terapia, de encontrar esse caminho, assim, ou de ir por um caminho... Vou trazer o exemplo do Guilherme, porque ele já trouxe aqui, né? Ele foi para um lado mais racional, né? A parte... E aí acho que ele até trouxe isso, né? Eu já era assim na minha vida, eu acho que tem essa construção do homem ter essa questão mais racional, e a fé era um lado, ele trouxe para cá, né?
Não, peraí, vou racionalizar porque eu vou seguir aqui. Uhum. Sim, de ir mais para esse lado racional, de resolução de problemas, né? Então, não tanto para o lado emocional, né? Então, às vezes, a pessoa vai se encher de trabalho ali, né? Vou me distrair, vou focar em outras coisas, vou fazer acontecer e tal, para não ter tempo também de pensar, né? De ter que ficar sentindo ali aquele desconforto. Né? O outro problema pode ser também a questão das compulsões, né? Então, da pessoa ir para o lado, né, de álcool, de drogas, né, de tentar anestesiar ali aquela dor com compras, né, comida, sexo, enfim, outras coisas que anestesiem mesmo. Perfeito. Eu ia trazer esse ponto, que bom que você trouxe. Uhum. Recentemente eu divulguei na página alguns números, inclusive, né, como eu falei, é um tema que eu toco sobre masculinidade, que são números alarmantes quando a gente vê de dependentes químicos no Brasil, o percentual de homens versus o percentual de mulheres, o percentual de homens em situação de rua, o percentual de mulheres. Normalmente, quando uma mulher está em situação de rua, normalmente ela está com a família, com filhos. Normalmente as pessoas que estão sozinhas são majoritariamente homens, e lá nas pesquisas que eu fiz, a maior parte é relacionado a trabalho ou a família, né? Que é como o homem se vê nessa relação de poder, né? Que ou você trabalha e tem cargo legal, tem dinheiro e tal, e a parte do sexo, né? Então você tem uma família, principalmente falando nesse contexto heterossexual, né? De família, então um cara viril, que transa, que não sei o quê, e aí, putz, a esposa traiu, o cara bate o pino e sai e vai pra rua. E aí, agora você está trazendo isso, querendo ou não, são duas situações majoritariamente que levam homens para a rua, o desemprego, ou eu era a renda da família, eu perdi o emprego e eu fui para a rua, ou a minha mulher me traiu e eu fui para a rua. E aí, isso também desemboca na questão que você falou da dependência química. E aí, se você for pensar naquele luto inicial que a gente falou, né, do cerne da palavra luto, são dois lutos, né? Eu estou refletindo agora, são dois lutos. Você perde, sei lá, a sua esposa, não que você perdeu, né, mas ela te traiu, você dá um fim no relacionamento. Você não quer lidar com aquela situação ou entender aquela situação, é um luto. Você perde um trabalho que é importante, também é um luto, né? E aí o não lidar com o luto traz consequências bem... Não lidar, né? Agora eu fui leviano. Mas lidar dessa forma de não entrar em contato ou tentar anestesiar, como você falou, traz essas consequências bem drásticas, né? Em relação à dependência química, compulsões. Uhum, exatamente. E é o que você disse, né? Não é não lidar, está lidando, mas de uma forma aí que nem eu falo do saudável nesse sentido, né? De coisas que não vai dificilmente trazer ali algum benefício a longo prazo, né? Aquela coisa de você esconder a sujeira ali debaixo do tapete, você não está lidando com aquilo ali, né? Não tá, aquela perda não está sendo integrada de fato na vida. Uhum. Falando sobre integrar, uma coisa que eu queria te ouvir também é sobre, vou fazendo esses paralelos, né? Hoje a gente fala muito da dificuldade, o sexo é um tabu também, né? As pessoas não falam, a gente não fala e não tem uma educação sexual, por exemplo, nas escolas, não, né? E aí, novamente, também, como você não vai entrar nessa polêmica, vai falar com crianças, não é sobre isso, né? Não é sobre isso que eu estou falando, é sobre como que a gente traz um assunto que vai trazer benefícios, que a gente vai se letrar, que a gente vai evitar abusos, que a gente vai entender várias coisas. E eu sinto que o luto também não, né? Como que a gente... Qual a importância que você entende nesse, por exemplo, falar para uma criança? Como que você fala de luto para uma criança? Né? Como que você começa a construir esse lugar talvez mais saudável antes do luto acontecer, ou depois que o luto aconteceu com uma criança? Como que você pensa isso, assim? Como que isso chega assim para você? Nossa, total, assim, eu acho fundamental, na verdade, acho que é a melhor forma, né, da gente ter uma mudança mesmo, né, em relação à forma que a gente encara a morte, o luto, é começando na infância, né, porque é muito comum as pessoas quererem poupar as crianças disso, né, então, não contar, inventar histórias, né, então, falar daquele jeito, né, por metáforas, justamente para não usar a palavra morreu,
né, para não fazer com que a criança acabe sofrendo mais. Então, vai muito aí nesse sentido, né, enquanto, na verdade, a criança ela está se deparando com morte o tempo todo, né, então, desde seja a perda de um bichinho, de um animal de estimação, eu gosto muito da ideia de trazer a morte para essa questão do natural, né, então... Nossa, muito que você falou é verdade, né? Virou estrelinha, Isso. são várias coisas que a gente utiliza para não Virou falar a palavra. estrelinha, dormiu para sempre, tá no céu. Eu entendo que tem coisas, né, que está relacionado muito, tem a ver com a religião, né? Então, falar que está no céu tem muito dessa coisa, né, do céu, né, do paraíso, enfim. E o problema não é esse, o problema é só dar essa explicação. Então, não falar, Parar não, aí, né? o seu pai morreu, e aí hoje ele vive lá no céu, tá olhando por você, mas enfim, você explicar que ele morreu, né, o que aconteceu ali com ele, porque se a gente só fala isso, virou uma estrelinha, a criança, ela, dependendo da idade, ela tem um pensamento ali muito concreto. Eu gosto muito de usar o exemplo do Bob, né? Vocês lembram daquele desenho Fantástico Mundo de Bob? Ele Sim, imaginava um negócio e era concreto ali, né? Então, cachorro quente, ele imaginava tipo um cachorro pegando fogo, né? Não um hot dog ali, um pão com salsicha. Então, é isso, para a criança é isso, ele está lá no céu, e aí a criança fica pensando, como que eu posso fazer para chegar lá, né? Então, será que aquela pessoa, ela foi, então ela me abandonou, porque ela nem deu tchau para mim, como assim ela simplesmente foi, né? Então, ela vai fantasiar, aquilo ali vai gerar mais questões do que a pessoa imagina, enquanto poder falar de forma mais clara para a criança, né, que então morreu, quem morre não volta mais, né, quem morre para de sentir dor, né, não sente mais nada, porque isso é uma fantasia da criança também, né, de que a pessoa que morreu, ela continua a sentir coisas, então o receio, né, de a pessoa ser enterrada, mas como vai ser enterrada, como que vai respirar lá dentro, né, como que vai sentir frio, calor, tudo mais, então poder explicar que não, quem morre não sente mais nada, quem morre não volta, e é uma coisa que vai acontecer com todo mundo que é vivo, todo mundo que é vivo um dia vai morrer, então a gente poder ir trazendo isso para a criança, seja com plantinha, né, mostrando quando uma plantinha morre, com inseto, com o animal, né, já o animal de estimação, que acaba sendo muitas vezes o primeiro contato que a criança tem, né, com a morte. E outra coisa, né, quando a gente pensa assim, né, mas a criança não sabe o que é isso, né, nunca ouviu falar de morte. Se a gente for ver desenho, videogame, a morte está ali o tempo todo, né, os bichinhos morrem ali, videogame você morre, você já volta a outro, só que é isso, né, tem a ideia de uma morte mais, como que fala, mais volátil, assim, né? Então, morreu, Deu já game over, você volta, já volta, né? você já volta. Então, tem essa ideia da morte. Então, por isso que é importante, né, frisar isso de que a morte, na verdade, é algo definitivo. Importante. Nossa, faz muito sentido isso, né? Da forma com que a gente lida com as crianças e o quanto isso já está presente, né? Eu estava lendo um livro da Jenny Nunes, que estava falando sobre... o livro não tem nada a ver com luto, fala sobre não monogamia, e aí ela estava falando do quanto, às vezes, a gente deixa de viver experiências por medo do que ela vai trazer, e ela faz essa comparação. Então, tem muitos pais que não deixam os filhos ter animais. Não, porque vai morrer e vai sofrer, então é melhor não ter. Nossa. E aí ela fala, e aí você elimina, sei lá, 15 anos de muita alegria que aquele animal vai dar, que vocês vão ter. E aí, pelo fato de ter o medo da morte, ela faz essa correlação com relacionamento, tá? Então, em relação à não monogamia, mas acho que tem a ver diretamente com isso, esse negócio do luto, né? Então, por medo do que pode acontecer, o que vai acontecer, né, que é a morte, eu não vou viver, sei lá, 10 anos, 15, depende do animal de estimação, né? Que pode ter muita alegria, né? Então, até nisso tem esse medo, né, da criança ter em contato, às vezes até do pai e da mãe, né? Então, não vou ter um animal de estimação porque vai morrer, né? Exatamente. Por isso que eu gosto muito daquela frase famosa, né, do Parks, que é um estudioso aí, né, faleceu, sobre o luto, que ele fala, né, que o luto é o preço do amor. Então, não tem como você amar e não sofrer quando você perde.
Então, entra nisso, né? Muitas vezes as pessoas, elas querem se poupar do sofrimento, mas se poupar da dor é também se poupar do amor, da alegria, né? Das coisas que você pode vivenciar com o animal, com a pessoa, com o que for, né? Então, é os dois lados, né, da mesma moeda aí, não tem como. Nossa, essa frase é pesada. Pesada e boa também, né? Porque é isso, que se você tá sentindo, é porque você amou bastante, teve muito amor nessa relação. É, bem, bem interessante isso. Gente, a gente vai ficar por aqui no podcast. Obviamente, quem está aqui presente, a gente vai seguir para a gente poder trocar mais ideias, trazer mais coisas pessoais aqui. Então, quem só está ouvindo, se inscreva, participem dos próximos encontros para poder ter esse momento mais intimista. Mas a gente vai ficando por aqui e vamos permanecer aqui. Mari, você quer se despedir de quem está ouvindo? Bom, pessoal, espero que tenha feito sentido aí para vocês, né, gerado aí algumas reflexões e que não termine por aqui, né, que o bate-papo aí dê a ideia de levar isso para outras pessoas, né, de conversar isso de forma mais aberta, em casa, com amigos, com o que for, porque eu acho que esse é o jeito que a gente não se prepara, né, acho que não dá para se preparar para a morte, mas ao menos tentar e entendendo um pouco mais sobre isso, né, e como que a gente pode fazer de uma forma mais possível, assim, né, de vivenciar isso que não tem como fugir. Então, já que não tem como fugir, vamos, né, fazer as pazes com tudo isso, né, com a morte, com o luto. É isso, foi muito bom participar aqui com vocês. Ótimo. Quem quiser te procurar, o lugar mais fácil é o Instagram? O Instagram, @psibranquinho. E então podem, né, quem quiser também saber mais, estou sempre lá falando sobre luto, vai ser um prazer ter vocês lá com a gente. Boa, conteúdo excelente, gente, indico demais, demais, demais. A gente se educa muito sobre esse tema que é tão importante, né, e tão, eu ia falar tão vivo, mas né, é tão vivo. Então vivo. É isso. Então, até a próxima.